Nesse vídeo eu vou te contar como que você pode quitar o seu apartamento em pouco tempo, e mesmo que você receba um salário baixo, né? Então, se você está querendo comprar o seu apartamento, está com medo de não conseguir pagar ou ficar 30 anos devendo, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, eu vou te falar que eu comprei um apartamento e eu quitei ele menos de 30 anos. Na verdade, eu quitei ele em 7 anos. Isso porque eu demorei um pouco para quitar por conta de outras prioridades, porque quando você compra um apartamento e você financia ele, você sabe que você tem uma dívida de pelo menos 30 anos, que é a média que os bancos dão para você quitar apartamento. Inclusive, eu acho que tem bancos que dá até menos tempo que isso, né? Dependendo da sua idade, do seu score, então depende muito, né? Quando eu comprei, já tem um bom tempo que eu comprei, então provavelmente muita coisa deve ter mudado, né? Mas basicamente os 30 anos sempre existe. E quando eu comprei, a taxa Selic estava em 5%. Então eu peguei 5%, que é irrisório se comparado hoje, que você consegue pegar uma taxa mais baixa do banco, 8 a 12%, dependendo da data que você está vendo esse vídeo. Então, hoje em dia, tá mais difícil comprar apartamento por conta dessa alta taxa de juros que a gente tem no país. Então, exige mais disciplina. Então, tem mais a ver com disciplina do que com o valor que você recebe. E é difícil ter essa disciplina, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão de festas que você vai. Muitas vezes você tem que abrir mão de passeios, e é isso mesmo, porque você só consegue as coisas com disciplina. Por exemplo, se você quer emagrecer, você só vai emagrecer se você seguir a dieta, se você ir na academia. Então você precisa ter disciplina. Você não vai conseguir ter as coisas se você não ter um método, não ter uma forma de conseguir. E quando se trata na parte financeira, eu acho que é mais difícil ainda, porque você sente, e a gente tem aquele negócio de eu vou me permitir, e não é sobre você me permitir, e acho que você merece isso, você precisa ter um controle emocional. E eu sei que não é fácil para todo mundo, que é difícil sim você ter esse controle de gastar, porque você trabalhou ali o mês inteiro, e aí você pega todo o seu dinheiro e não sobra dinheiro para lazer, não sobra dinheiro para qualquer outra coisa que você gosta. Mas você tem que entender que é um tempo. E esse tempo, por mais que ele seja curto, porque é relativamente curto, quando você está passando esse momento, parece que não chega nunca. Parece que não vai passar, que você sempre está naquela roda de ratos, mas é difícil você abrir mão. E quando eu comecei, quando eu comprei o apartamento, eu tinha ali 30 anos para pagar. E na época eu paguei um valor equivalente, na verdade eu paguei 750, que era o valor da minha parcela. Hoje esse valor é um valor muito baixo, é irrisório, mas na época era um valor relativamente alto, porque o meu salário era 2,5, então 2,5 você tira 750, é um valor muito alto. Imagina que hoje você receba 2,5, você vai pagar R$ 800 só de financiamento. Fora as outras taxas que você tem quando você compra um apartamento, como seguro de obra, aí tem outras coisas que você tem que pagar, as entradas, as intermediárias. Então, quando você decide comprar um apartamento, você tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para sustos, digamos assim, porque vai ter muita coisa que você não prevê e que vai acontecer. Então, você realmente tem que estar preparado e saber que aquele período que vocês comprou o apartamento, você vai se dedicar para pagar o apartamento. Eu não estou dizendo que você não pode sair, que você não pode ir para os seus rolês e tal, só que você tem que diminuir drasticamente. Enquanto você tiver esse pensamento de que você merece, que você tem que gastar, você nunca vai ter nada na vida. E isso é verdade. Hoje eu tenho uma vida relativamente tranquila, eu não recebo altos salários, mas assim, se meu carro quebrar, eu consigo arrumar ele, que inclusive ele quebrou recentemente, e aí eu tive um custo aí de 1.300 para poder consertar ele, e tem muita gente que não tem esse valor para poder pagar ali para consertar um carro, e aí o carro fica ali quebrado. E se você não tem um planejamento, isso acontece. Então, chega o começo do ano, você tem, por exemplo, se você tem carro, você precisa pagar IPVA,
você tem que pagar IPTU, dependendo de onde você mora, aí tem aluguel, escola da criança, caso você deixe ele em escola particular, mesmo que não seja escola particular, às vezes tem que comprar os materiais, lanche. Então, o começo do ano, acho que não só para mim, mas para a grande maioria das pessoas, é o momento que você tem mais despesas para pagar. E se você não se prepara, não tem um pensamento para poder juntar, você acaba se estrepando todo logo no começo do ano. Aqui em casa, a gente tem uma filosofia de que a gente se paga primeiro, que é basicamente assim, você sabe que você vai ter uma despesa daqui 10 meses para frente, então você se prepara e não depois, porque é melhor você pagar a conta antes do que pagar depois. O que significa isso? Por exemplo, o IPVA. O IPVA, vamos supor que é R$ 2.000. Quando chegar o momento do IPVA, que acho que é janeiro, na verdade, né? Então, chega lá em janeiro, você vai ter que parcelar e sem desconto. Se você sabe que você vai ter essa dívida em janeiro, por que você não junta, sei lá, R$ 50 por mês? Porque quando chegar no final do ano, você vai ter ali 50 vezes 10, R$ 500. Mas seria 12, vai ter 600, 800. Então se planeja, se pague antes. Só que tem muita gente que infelizmente só funciona na base da dívida. Só conseguir as coisas quando você paga. E aí tem esse negócio de financiar, tem muita gente que fala, né, que financiar é perca de dinheiro, perca de venda. Eu tenho amigos que estavam nessa ideia de que financiar é ruim, que não pode, e que hoje não tem nada. E o financiamento ele é muito bom, principalmente porque você não precisa pagar em 30 anos, porque se você paga em 30 anos, realmente você vai perder um dinheiro, você vai comprar um imóvel e pagar dois. Só que se você compra esse imóvel e paga antes, você não vai pagar dois imóveis. E tudo tem juros, né? Os juros, ele não é totalmente um inimigo, ele é um aliado, porque se não tivesse juros, você não ia nem conseguir comprar o apartamento. Então, você não pode olhar o juros só como coisa ruim. Por exemplo, se uma pessoa vai abrir um negócio, ela precisa de um empréstimo, ela não tem esse dinheiro, então ela paga para ter esse dinheiro, e o jeito dela pagar é exatamente com os juros que ela paga. Então, você não pode olhar o juros só como coisa ruim, só que você tem que usar os juros a seu favor. Eu não conseguia comprar um apartamento à vista naquela época, então eu financiei e paguei esse imóvel em 7 anos. Isso porque eu tive filho e aí teve um ano que eu foquei na criança, então a gente não adiantou parcelas, a gente não fez amortização. A amortização, para você que não sabe, é quando você paga os valores das parcelas sem os juros, porque quando você paga mensalmente, você está pagando os juros e pagando uma pequena parte da sua dívida. E quando você amortiza, você não está pagando juros, você só está pagando a dívida. Então, por exemplo, se a sua parcela é R$ 500, é 700, que era o meu caso, R$ 500 era só de juros. Então, para mim pagar R$ 500 de fato da dívida, eu tinha que pagar 2 boletos para poder pagar um. E quando você amortiza, quando você paga R$ 500 na amortização, você está tirando esses R$ 500 exatamente da dívida e não dos juros. Então, os primeiros anos, basicamente, você vai pagar só os juros. Então, de R$ 800 que é o seu boleto, pode contar que pelo menos uns 700 é juros. Então, o primeiro ano você vai pagar só juros, basicamente. Então, o ideal é você sempre amortizar. E você pode amortizar com o FGTS, você pode amortizar com o seu 13º, ou você tenta juntar parcelas a mais, vai juntando R$ 30, R$ 40, 50 por mês, para quando chegar um montante você ir quitando. Então, você tem que ter o foco de pagar antes dos 30 anos, porque aí, quando você for vender, você vai ter até a valorização. Inclusive aqui em casa a gente tem uma coisa que eu até recomendo, que é as caixinhas, por exemplo, do Nubank, tem no Itaú também, que lá chama, acho que cofrinho. E aqui o que a gente faz? A gente tem um planejamento de juntar as dívidas que a gente vai ter. Não sei se vai dar para ver aqui mais ou menos, ó. Depois eu tento meter lá na... Acho que não vai focar, né? Foco. Mas aqui eu tenho 12 mil, né? Depois eu tento inverter, não sei se vai ficar invertido esse valor. Mas aqui, ó, basicamente, ó, eu tenho aqui todas as despesas que eu tenho, ó. Não sei se dá pra ver, né? Opa. Aqui, ó. Vamos ver se eu sair da câmera, talvez foque.
Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ah, aqui dá pra ver. Então aqui, ó, eu tenho as despesas que eu vou ter no ano, ó. Ó, foco, foco, foco. Ó, a câmera que não foca, viu? Mas aqui eu tenho as despesas, ó. Talvez dê pra ver mais ou menos. Então aqui eu tenho todas as despesas que eu vou ter já agendado, ó. Infelizmente essa câmera não focou. Foca, câmera, foca. Não vai focar. Mas aqui, ó, eu tenho IPTU, eu tenho, pra minha felicidade, né, tá vazia. Essas daqui estão vazias porque a gente já virou o ano, né, então já paguei o IPVA, já paguei o IPTU. Aqui é do carro, manutenção. Então aqui são algumas coisas que a gente tem, algumas despesas que a gente vai ter no decorrer do tempo. Então eu já deixo aqui meio que tudo agendado para quando chegar esse período de eu ter que pagar, eu pago tudo à vista e com desconto. Sem contar que ainda por cima esse valor investido fica rendendo pela Selic, né? Então eu só tenho a ganhar. E você tem que criar o hábito de poder ir juntando esse dinheiro e se pagar primeiro. Já pensar nas dívidas que está por vir, não as que você não planejou, né? E você coloca uma meta de você guardar tanto dinheiro por mês. Quando entra um dinheiro a mais, não pense em gastar, e sim em poupar, porque aí você vai proteger o seu patrimônio e não vai ter susto. E eu consigo deitar na minha cama, dormir sem preocupações, porque eu sei que eu vou ter dinheiro para pagar. Exceto se for uma coisa muito grande, porque a gente não planeja ter uma despesa de 30 mil. Mas a gente pode ter uma despesa de 1.000, 2, 3 mil reais que acontece, um carro quebrar, um cano estourar, e você precisa ter esse dinheiro. E eu digo mais, isso nem é reserva de emergência, isso daqui é para dívidas que vão acontecer. A reserva de emergência, ela é mais para caso você seja demitido, basicamente quando você é demitido, aí você precisa de um dinheiro. Mas esses valores aqui são dívidas que eu sei que eu vou ter, então não é reserva de emergência. Então seria a reserva da reserva. Então eu trabalho com duas reservas. Eu trabalho com a reserva de emergência, naturalmente, que eu deixo lá na Selic, rendendo, que eu não mexo. E eu tenho outra reserva que eu deixo, que essa eu sempre vou mexer, que são as despesas que eu vou ter, que eu sei que eu vou ter. Ou como eu planejo alguma coisa, como uma viagem que eu vou viajar, por exemplo, eu já tento guardar esse dinheiro. Basicamente assim. Então eu acho que você tem que se planejar desse jeito, e planejando dessa forma você consegue quitar o seu apartamento em até 10 anos, que eu acho que é um tempo bom. E não precisa de velocidade, só de disciplina. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like, curtir. Eu voltei a gravar nesse canal, então vou deixar um card aqui. Se eu tiver gravado outros vídeos, eu vou deixar aqui. Se eu não tiver gravado, vai aparecer. E me acompanha para os próximos vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se cuida.